Olá, bem-vindo ao Vórtex Educacional. A aula de hoje vai falar sobre a sequência dos números naturais. Essa é uma matéria do ensino fundamental do sexto ano, tá bom? Os objetivos estão descritos aí na tela conforme a descrição da BNCC. A aula de hoje é continuação de sistema decimal, né? E mexer com números naturais é o primeiro passo, né? Para a gente avançar para números inteiros, né? Então, agora a gente vai apresentar para vocês números naturais, tá bom? Bom, para falarmos do assunto dessa aula, a gente precisa compreender a ideia de sequência numérica, né, na área da matemática. Sequência numérica é o quê? É o conjunto de números que são colocados em uma ordem. Ou seja, quando a gente colocou os números na reta numérica, na aula anterior, a gente estava colocando eles em uma ordem, então a gente estava criando uma sequência numérica, tá certo? Bom, a gente tem algumas características, né, em sequências, né? Vocês vão ver que eu vou usar a palavra geralmente muitas vezes, porque isso não é obrigatório, mas acontece muitas vezes, tá? Então, geralmente, uma sequência ela possui um padrão de crescimento. Quando a gente falou, por exemplo, da reta numérica, que ela crescer sempre de 1 em 1, é um padrão de crescimento. Números pares, por exemplo, crescem sempre de 2 em 2. Então, esse é um padrão de crescimento, né? Geralmente possui um primeiro termo definido. Então, por exemplo, quando a gente fala eu quero a sequência dos números do sistema decimal, aí eu vou começar 0, 1, 2, 3, 4. O 0 é sempre o primeiro termo daquela sequência. Tá? Então, sequências, de um modo geral, possuem um primeiro termo bem definido, tá certo? No caso dos números naturais, que é assunto da aula de hoje, o primeiro termo da sequência é o 0. Né? E eles sempre vão aumentando de uma em uma unidade. Vocês vão ver mais à frente. Então, vamos à definição de números naturais. Números naturais é o quê? É o conjunto de números organizados em forma de sequência, que começa a partir do 0 e vai aumentando sempre de 1 em 1. Então, a gente começa aqui no 0 e vai. É os números que a gente aprende lá quando é bem pequenininho na escola. E essa sequência, ela não acaba, ela é infinita, tá certo? Ela começa no 0, mas ela não tem fim, ok? Curiosidades. Bom, conjuntos numéricos, né, na matemática possuem um símbolo específico. A gente vai aprender alguns conjuntos, né, durante o ensino fundamental. A gente aprende primeiro aqui os naturais, né, que é um conjunto numérico. Depois a gente aprende os números inteiros e depois os racionais. Então, o conjunto, né, dos números naturais, né, ele é simbolizado por esse símbolo N, com um risco no meio aqui, ó, né, um risco a mais no N. Tá? Então, toda vez que falar assim, significa números naturais. Né? Quando eu mostrar esse símbolo, é números naturais. Quando a gente vê o símbolo N com esse asterisco do lado, significa que a gente está falando de todos os números naturais, menos, né, exceto o 0. Então, por exemplo, eu falei do N com asterisco, então eu estou falando de 1, 2, 3, 4, 5. Esquece o 0. Quando falar só N, sem nada, significa que eu estou contando com o 0. Usamos os números naturais para contagens, dias do mês, quantidade de pessoas. Com os números naturais, a gente conta tudo que é positivo inteiro. Então eu ganhei 30 reais. Isso é ganho, né? Então eu estou contando e é inteiro, né? Um valor inteiro. Ali naquele ambiente tem 40 pessoas. Hoje está fazendo 25 graus. Então, para esses tipos de frase, a gente usa os números naturais. Para ajudar a guardar, né, é só lembrar de que números naturais são os números que a gente aprende quando é criança ainda, né? Ninguém ensina alguém a contar falando 1, 2, 3, 3,5, 4, 5,5, 6, não. Né? Fala o quê? 1, 2, 3, 4, 1 por 1, né? Então, natural, né? É só lembrar do nascimento, né? Então, é simples, ok? Vamos aos exercícios de hoje. Com as explicações, né, da aula, escreva o que mais podemos contar com números naturais. Né? São perguntas teóricas, né, de hoje, porque a gente ainda vai continuar esse assunto. 2. Conte com números naturais. Quantos estados tem o Brasil? Então,
pesquisa um pouquinho, dá uma olhadinha no mapa, no livro de geografia, onde você tiver condição de olhar, conte quantos estados tem o Brasil usando números naturais. E conte também, com números naturais, quantas letras tem o nosso alfabeto, tá bom? Para dúvidas e outros assuntos, entre em contato conosco através do e-mail vortexeducacional2020@gmail.com. Lembrando que se você é meu aluno de alguma das escolas em que eu dou aula, mande a sua dúvida para o e-mail de dúvidas da escola, ok? Para que a gente fique mais organizado durante o período de quarentena, ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. E lembre de deixar o seu like ou o seu dislike, compartilhar com seus colegas de sala, amigos, né, pais e professores, e também compartilhar, né, e siga o nosso canal. Coloque lá o sininho, né, para que ele avisa quando a gente tiver novidades para você, ok? Tchau, tchau.